Boa tarde, meus amores. Hoje, sexta-feira, vamos encerrar a nossa semana de revisão com geografia. E geografia nós temos falado muito sobre o campo e sobre a cidade também. Primeiro assunto que vamos abordar vai ser o campo. Então, no campo, a gente tem uma característica bem marcante que diferencia, obviamente, ele da cidade, que é o verde. É sempre mais verde no campo, tem mais matas, tem rios, concentração de rios, mas isso não significa que não exista tecnologia também. Então, as paisagens no campo também são diferentes de acordo com a atividade que essas pessoas que moram e trabalham no campo realizam lá. Então, a gente vai falar sobre a produção no campo. Como é a produção no campo? Nós temos a agricultura, que a gente já falou, que é a arte do plantio. Então, se a agricultura é a arte do plantio, nós temos o quê? Verduras, frutas, legumes, tudo que é plantado e utiliza o solo é a agricultura. A gente vai ter também a pecuária, que é o quê? A pecuária é a criação de animais. Normalmente, esses animais são criados no campo e são comercializados na cidade. Em forma de quê? Em forma de carne que a gente consome, tanto a carne bovina quanto a carne da galinha, e também os derivados desses animais. Por exemplo, o ovo que a gente consome que vem da galinha, o leite que a gente bebe, o nosso leite, e vem da vaca. Do leite são produzidos outros produtos como a manteiga, como o queijo e inúmeras outras coisas que são produzidas inicialmente pela matéria-prima que vem da pecuária. Então, ali a gente já falou sobre agricultura e sobre pecuária. Vamos falar também sobre um terceiro tipo de produção, que é o extrativismo. O que é o extrativismo? Extrativismo já está dizendo, eu vou extrair algo de algum lugar. Então, o extrativismo pode ser vegetal, como por exemplo, nós já comentamos em aula, os seringueiros, né, na Amazônia, que fazem a extração natural do látex em árvores, e eles retiram esse látex para fabricação de luvas, fabricação de outros produtos que utilizam o látex. A extração pode ser animal, no caso, uma pescaria, o exemplo da pescaria, as pessoas que pescam para vender, né, para sua subsistência. E pode ser também mineral. A extração mineral a gente pode usar o exemplo das minerações, onde são tiradas, nós já conversamos também sobre isso, minérios, né, outros tipos de produtos, pedras preciosas, ferro e outros tipos de coisas que são extraídas do solo. E aí a gente vai chegar na agroindústria. A agroindústria é um tipo de indústria que está inserida diretamente no campo, que ela transforma a matéria-prima vinda da agricultura e da pecuária e do extrativismo em diversos outros produtos. Então, a gente vai entender que no campo existem atividades diferentes e pessoas que realizam esse tipo de atividade que também são pessoas diferentes. Então, ali a gente vai entender agora quem é que vive e quem é que trabalha no campo. A gente tem especificamente dois tipos de pessoas que vivem e trabalham. Os agricultores, que são as pessoas que moram no campo, especificamente, que têm seus sítios, né, fazendas que têm a produção especificamente do campo. E com a tecnologia chegando ao campo também, eles precisaram abrir um leque para profissionais que venham de fora, que não necessariamente morem no campo, mas que entendam também sobre o maquinário. Por exemplo, a tia usou na aula, vocês lembram um exemplo
a máquina que tira automaticamente o leitinho da vaca. Então, são inúmeros equipamentos que, com o avanço da tecnologia, esses equipamentos foram melhorando e ajudando nesse trabalho no campo. Mas aí a gente vai falar também sobre as populações tradicionais. Quem são as populações tradicionais? São as populações que já nasceram e já estão inseridas no campo. A gente tem ali como exemplo os ribeirinhos, que moram e constroem as suas casas na beira dos rios, né? Os quilombolas, que a gente já falou, que são quem? São os descendentes das pessoas escravizadas que fugiam. Lembram que nós falamos isso em história? Então, existem algumas comunidades quilombolas que ainda são formadas dentro do campo, estão inseridas no campo. Algumas dessas comunidades têm as suas escolas, têm o seu próprio modo de vida inserido no campo. E aí, não podemos esquecer também dos indígenas, né? E os indígenas, eles estão diretamente inseridos no campo, mas eles não produzem nada que possa ser industrializado. Eles vendem, obviamente, porque com o modelo de economia que a gente tem agora, é necessário que eles também tenham dinheiro. Então, eles produzem cestos, eles produzem outros tipos de artesanato para conseguir um dinheiro para subsistência também. E aí, a gente falando sobre a tecnologia no campo, a gente citou o exemplo das colheitadeiras, que é uma máquina muito grande, que faz a colheita de uma plantação também muito grande de uma vez só. Antigamente, muito antigamente, era tudo feito à mão, tudo feito com pessoas, né? Hoje, com a tecnologia, essas colheitas são mais rápidas por conta das máquinas. Então, como a tia falou anteriormente, essa tecnologia ajuda a melhorar e aprimorar esse trabalho todo que é feito no campo. E aí, a gente vai chegar aonde a gente mora, na cidade. Então, a paisagem do campo é completamente diferente da paisagem que a gente tem na cidade. Na cidade, a gente tem mais ruas asfaltadas, a gente tem mais casas, umas casas mais próximas das outras. Temos condomínios de apartamento, temos muitas lojas, hospitais, inúmeros outros serviços que a gente pode utilizar e está mais perto da gente do que das pessoas que moram no campo, onde é tudo mais longe, né? Então, meus amores, a gente tem também, assim como no campo tem o seu modo de produção, na cidade nós temos também o nosso modo de produção. Sim, senhores, e a gente falou sobre isso na nossa aula, então agora a gente vai só retomar. Um desses modos de produção é a indústria. O que é a indústria? A indústria, ela pega a matéria-prima, que vem normalmente do campo, como a gente já falou antes, e transforma em outros produtos. A tia deu o exemplo do leite, então é um tipo de indústria. O leite chega na indústria e ele se transforma em outros produtos para serem comercializados. E aí a gente entra numa outra forma de produção na cidade, que é o comércio. O comércio é exatamente isso que a tia tá falando agora, ó. O produto industrializado vai ser comercializado, ou seja, ele vai ser vendido a pessoas que desejam possuir esse produto, né? E em mercados, peixarias, padarias, inúmeras outras coisas, outros tipos de lojas para produtos específicos. E a gente vai ter também a prestação de serviços. Lembram que a gente falou que a prestação de serviços é quando uma pessoa, ela presta um serviço e ela recebe por esse serviço? Como, por exemplo, um dentista. Quando a gente sente dor de dente, a gente não vai do dentista? Então, o dentista está prestando um serviço para a pessoa que está com dor de dente. O motorista de ônibus está prestando um serviço levando uma pessoa de um lugar a outro. Então, ela não está necessariamente vendendo algo, mas ela está prestando
o seu serviço às outras pessoas. E aí, agora, principalmente agora nessa época da pandemia, que todo mundo está em casa, um comércio que já era muito comum e agora está ainda muito mais é o comércio virtual. O comércio virtual acontece quando a gente realiza compras online, pelo computador, pelo celular, e aí a gente faz todo um processo em casa sem precisar sair, sem precisar ir até a loja daquele produto que a gente quer comprar. Então, esse é o comércio virtual. Nós falamos também sobre o uso dos celulares, que hoje em dia é muito mais comum. Antigamente existiam outros tipos de brincadeiras, as crianças brincavam mais no campo, jogando bola, com outros tipos de brincadeira, e hoje, com a modernidade, os jogos eletrônicos tomaram conta, né? Vocês sabem bem disso, porque jogam bastante esses jogos. E aí, meus amores, a gente vai tirar as dúvidas que a gente tiver na nossa aula online, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, vamos responder as questões que a tia mandou para nossa revisão e qualquer outra dúvida que surja, chama a tia lá na Agenda Edu, tá bom? E nos vemos na nossa aulinha online, ok? Beijinho e até!